Olá, caros alunos, tudo bem? Pronto para mais uma aula cheia de conteúdos e informações importantíssimas para o melhor entendimento e compreensão da importância e da grandiosidade dessa maravilhosa profissão de técnico de segurança do trabalho? Então vamos lá! Como vocês já sabem, meu nome é Diógenes Santos Albernaz, sou engenheiro eletricista especializado em segurança do trabalho e estamos trabalhando juntos com a disciplina Indústria da Construção Civil. Peço novamente que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas, que estão em nossa sala virtual. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Nesta nossa segunda aula, nós abordaremos os seguintes temas. Conteúdo dessa nossa segunda aula: o layout do canteiro de obras, das áreas de vivência, das áreas de trabalho e os principais equipamentos em um canteiro de obras. E também vamos verificar o mapa de risco. Iniciaremos essa nossa aula falando sobre a importância de conhecer a estrutura e o local do canteiro de obras, para que possam analisar e constatar os pontos de riscos com grande potencial de provocar um acidente. Sobre o layout da obra, o intuito nesse primeiro momento é fornecer a você uma visão clara do que é a construção civil. Saber que o estudo do layout deve ser definido pelo engenheiro da obra, mas é o técnico de segurança que deve interagir a fim de garantir que os serviços sejam executados dentro de uma condição segura de trabalho. Primeiramente, para obter os riscos eminentes da obra, é necessário fazer uma avaliação geral de todo o canteiro da obra. Esta avaliação deverá ser feita pelo engenheiro responsável da obra, onde será o responsável pela definição dos serviços a serem executados, quantas pessoas na frente do trabalho e quantidade de material que será necessário. Após a análise geral, o engenheiro é responsável de passar as informações ao técnico de segurança, onde ambos irão distribuir as áreas de trabalho e de vivência. Realizando a avaliação global da obra e a estratégia de execução, consegue-se avaliar o layout do canteiro, avaliar o dinamismo em que as obras de construção civil são submetidas e, deste modo, promover um canteiro de obras organizado, que tenham poucas alterações nas disposições dos canteiros ou até nenhuma modificação. Definida a estratégia da obra, consegue-se perceber quantos empregados serão precisos nas diversas fases da obra, dimensionar as áreas de vivência para a fase que tem maior concentração de empregados. Além disso, consegue-se fazer o dimensionamento de carga instalada de alimentação de todos os equipamentos que a obra utilizará, promovendo o uso correto da energia elétrica, considerada uma das principais fontes de acidentes letais em obras. Geralmente, não se toma o devido cuidado com as instalações elétricas da obra. Como vimos na nossa primeira aula, há muitas NRs que apresentam normas e procedimentos buscando evitar os acidentes nos canteiros da construção civil. E uma das NRs que procura evidenciar tais cuidados é a NR10, que, como vocês leram na apostila, se trata da norma que estabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de forma a garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores, que envolvam, direto ou indiretamente, instalações elétricas e serviço com eletricidade. Não é função do técnico de segurança informar aos outros como serão realizadas essas ações. Porém, ele deve estar informado para que possa fazer as suas ponderações.
Vamos verificar agora, na figura a seguir, o esquema geral de um layout de implantação do canteiro de obras. Na imagem em questão, podemos verificar que um canteiro de obras há inúmeros riscos de diversas naturezas, onde, caso não sejam implantadas medidas de controle de riscos para eliminar ou mesmo controlar tais riscos, o perigo de ocorrer um acidente é eminente e considerável. Podemos verificar por essa imagem que o layout da obra é onde irá colocar todas as especificações de um risco em potencial de acidente. Verificamos aqui que nesse layout nós temos 10 itens que são classificados como os riscos de acidentes. O layout ele é muito importante na obra, onde irá quantificar e também qualificar os acidentes e também os riscos, onde os mais graves, os mais em maiores potenciais, serão os que tiverem maior risco do acidente. É importante apresentarmos uma curiosidade sobre a elaboração do layout. Na elaboração do layout do canteiro de obras, é importante verificar a melhor disposição para a execução dos serviços, pois não são apenas a logística e o espaço físico da obra que determinam a disposição do canteiro de obras, mas também a facilidade na execução dos serviços, que é um parâmetro fundamental. O local de armazenamento e estocagem de materiais e ferramentas deve ser colocado o mais próximo possível do local de utilização, resguardando a questão de perdas patrimoniais e características mínimas de estocagens de cada produto. O acesso de caminhões deve ser levado em consideração no momento de alocar a carpintaria, montagem de armaduras e corte, dobra de blocos estruturais e de vedação, betoneiras, elevador de obra ou guincho. Nós temos que no item 18.24 da NR18 estabelece parâmetros mínimos a ser observado na estocagem e armazenamento de materiais. Sugiro que leiam este item e estudem na íntegra, pensando nos pontos de trabalho das atividades a serem desenvolvidas, no recebimento deste material na obra. Também chama a atenção da importância de vocês, caros alunos, conhecerem mais profundamente os conceitos e também as características de cada norma técnica, para que possa ter embasamento para tomar decisões e condições de analisar melhor a área das atividades em que vocês estarão. Sempre as condições para a elaboração do layout, o técnico de segurança não deverá ficar preso a prazo de execução. Quando houver um fator de risco iminente, ele deve notificar o engenheiro para impedir uma concretagem, por exemplo, caso as condições de trabalho não sejam adequadas. Gostaria de pedir a você, caro aluno, que verifique e estude a aula 3, no tópico Para Refletir, onde abordará algumas obrigações e cuidados que o técnico de segurança deverá ter, e também alguns cuidados que os trabalhadores deverão analisar durante o início da criação das canteiros de obras na construção civil. Além dos cuidados com os riscos que se apresentam nos canteiros de obras, os técnicos de segurança devem atentar também para as condições de vivência dos trabalhadores nesses locais. E a NR18, no item 18.4, descreve as características mínimas exigidas para as áreas de vivência, inclusive ditando parâmetros mínimos para o dimensionamento dessas áreas. A seguir, vamos verificar, através de ilustrações, contendo informações sobre as condições que deverão ser levadas em consideração nos locais de vivência.
Na imagem em questão, observamos as condições impostas pela NR18 em relação às instalações sanitárias, onde no item 18.4.2.4 esclarecem que as instalações sanitárias devem ser constituídas de lavatório, vaso sanitário e mictório, na proporção de um conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores, ou fração, bem como de chuveiro, na proporção de uma unidade para cada grupo de 10 trabalhadores ou fração. Na nossa segunda imagem, verificamos a disposição de cada aparelho dentro de um banheiro, onde é apresentadas as condições que cada um deverá estar dentro desse local. Na nossa terceira imagem, e também na quarta imagem próxima, podemos verificar as condições em que deverá estar os vestiários, tendo que apresentar as obrigações exigidas pela NR18, onde, no item 18.4.2.9.3, fala que os vestiários devem ter paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente, ter pisos de concreto, cimento, madeira ou materiais equivalentes, ter cobertura que proteja contra as intempéries, ter área de ventilação correspondente a 1/10 de área do piso, ter iluminação natural e também ou artificial, ter armários individuais dotados de fechadura ou dispositivo com cadeado, ter pé direito, a altura entre o piso e o forro, mínimo de 2,5 metros, ou respeitando-se o que determina o Código de Obras do município da obra. Ser mantidos em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza. Ter bancos em número suficientes para atender aos usuários com largura mínima de 30 centímetros. As características e condições mínimas para os alojamentos são tratados no item 18.4.2.10.1, onde apresentam que devem. Verificando a imagem em questão, nós estamos vendo um alojamento. Nós vamos apresentar aqui agora as condições que a norma 18 estabelece para esse local. Gostaria que vocês acompanhassem a leitura do tópico 18.4.2.10.1, mas também peguem a norma 18 e acompanhem a leitura para que possa ficar melhor esclarecido essa questão. Ter paredes de alvenaria, madeira ou materiais equivalentes, ter piso de concreto, cimento, madeira ou materiais equivalentes, ter cobertura que proteja dos intempéries, ter área de vivência de no mínimo 1/10 da área do piso, ter iluminação natural ou artificial, ter área mínima de 3 metros quadrados por módulo cama-armário, incluindo a área de circulação, ter um pé direito de 2,5 metros para cama simples e de 3 metros para cama duplas. Não estar situados em subsolos ou porões das edificações. Tem instalações elétricas adequadas e também protegidas. Além dessas especificações, a NR24 também deverá ser consultada, pois apresenta algumas condições como: caso exista corredor, este deverá ter no mínimo uma porta em cada extremidade. As janelas não poderão ter dimensões inferiores a 60 centímetros por 60. Também é relacionado o critério de iluminação no item 24.5.15, onde é estabelecido que deve ser mantido iluminamento mínimo de 100 lux, podendo ser instalada lâmpadas incandescentes de 100 watts por 8 metros quadrados de área, com pé direito de 3 metros no máximo. Nessa nossa última imagem, nós verificamos como deverá ser o local da refeição. E isso está disposto no item 18.4.2.11, onde dá as diretrizes
para o local de refeição. Mais uma vez, peço a vocês que peguem a norma e acompanhem as especificações exigidas por esta. Ter paredes que permitam o isolamento durante as refeições. Ter piso de concreto, cimentado ou de outro material lavável. Ter cobertura que proteja dos intempéries. Ter capacidade para garantir o atendimento de todos os trabalhadores no horário das refeições. Ter ventilação e iluminação natural ou artificial. Ter lavatório instalado em suas proximidades ou no seu interior. Ter mesas com tampas lisos e laváveis. Ter assentos em número suficiente para atender aos usuários. Ter depósito com tampa para detritos. Não estar situado em subsolos ou porões das edificações. Não ter comunicação direta com as instalações sanitárias. Ter pé direito mínimo de 2,80 metros. Lembrando que o pé direito é a altura do piso até a altura máxima no forro. Ou respeitando-se o que determina o Código de Obras do município da obra. As demais regiões citadas pela NR18, lavanderia, áreas de lazer e ambulatórios, recomenda-se que seja verificado os itens 18.4.2.13 dessa mesma NR18, que trata sobre a lavanderia, e também o item 18.4.2.14, que trata das áreas de lazer, para visualização das características construtivas mínimas a serem observadas. É relevante evidenciar a importância de termos um cuidado com as áreas de vivência, pois, caso essas sejam deixadas de lado ou mesmo não terem devidas atenções, poderão resultar ao risco potencial e resultar também em possíveis acidentes. Juntamente a esse conceito sobre as áreas de vivência, vamos verificar agora o conceito e características do mapa de risco e a sua importância. E também a sua importante contribuição para a compreensão e análise dos riscos existentes em cada local de atividade, tendo como função reunir as informações necessárias para estabelecer os diagnósticos da segurança e saúde no trabalho da empresa. A análise dos riscos que a obra terá durante a sua execução já deve ser analisada durante a formação do PCM-AT, pois os riscos nas diversas fases da obra são levantados de maneira coerentes através do estudo do cronograma da obra. O mapa de risco deve ser realizado pela CIPA. Por isso, a definição desta é importante desde o início da obra. Implantado pela Portaria número 5, de 17 de agosto de 1992, do Ministério do Trabalho e da Administração, ele é obrigatório nas empresas com grau de risco e número de empregados que exijam a constituição de uma comissão interna de previsão de acidente, a CIPA. O mapa de risco é uma representação gráfica que identifica os pontos de riscos existentes no local de trabalho e informa também aos funcionários sobre a exigência dos mesmos. O mapa de risco tem por finalidade reunir as informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da segurança e saúde no trabalho da empresa. Também nós temos possibilitar durante a sua elaboração a troca e divulgação de informações entre os trabalhadores, bem como estimular a sua participação nas atividades de prevenção. Tornar possível a visualização do ambiente, do ponto de vista dos riscos encontrados, por todos os trabalhadores do local, pelos encarregados da segurança e saúde do trabalho e pela administração da empresa.
na construção civil, o mapa pode ser elaborado nas seguintes etapas da obra: durante a limpeza do terreno, durante a escavação, a fundação, a concretagem, a alvenaria e também durante o acabamento. Em cada uma dessas etapas deve ser feito o levantamento dos riscos, qualificando e quantificando cada um deles, em planilha que contenha no mínimo o local inspecionado, a data que foi feita a avaliação, os riscos encontrados em ordem de gravidade, quanto mais grave for o risco, você tem que colocar eles primeiros, correções necessárias para eliminação ou minimização dos riscos, observações e assinatura de quem efetuou o levantamento. O mapa de riscos tem como formação o uso de um esquema croquis do espaço físico levantado, demonstrando os riscos presentes através de círculos coloridos que representam grupos de riscos. A intensidade do risco pode ser representado por círculos de tamanho proporcionalmente diferentes. Quanto maior o risco, maior o círculo. O grupo de riscos é classificado através de cores. Vamos verificar agora quais os tipos de cores são utilizados para a classificação dos grupos de riscos e também como deverá ficar os círculos de cada risco em uma determinada área. Nessa nossa primeira imagem, nós verificamos que a classificação dos riscos em grupos, que por sua vez são classificados em cores, onde são classificados da seguinte forma. Os grupos são constituídos em 5 grupos, onde nós temos que no grupo 1, eles são formados por riscos físicos e possuem a sua cor verde. Nesta categoria se enquadra os riscos considerados físicos, como o frio, calor, radiação ionizante, umidade, ruídos, sons e outras atividades físicas que possam vir a atrapalhar a saúde do trabalhador. No grupo 2, nós verificamos os riscos químicos, que tem também a sua classificação pela cor vermelha, onde são os riscos oferecidos devido às características químicas dos fatores como gases tóxicos, fumos poluentes, poeiras, vapores e substâncias tóxicas e venenosas de um modo geral. No grupo 3, nós consideramos os riscos biológicos, que possuem a sua cor marrom. São riscos ocasionados por substâncias vivas, principalmente em laboratórios e ambientes de pesquisa científica, ou que fazem uso de agentes biológicos, como farmácias, hospitais, empresas e indústria de cosméticos. Os principais agentes que oferecem esses riscos são os vírus, fungos, bactérias e os germes. No grupo 4, nós temos o grupo dos riscos ergonômicos, classificado pela cor amarela. São problemas ocasionados por má postura do trabalhador, movimentos errados, excesso de trabalho ou esforço, ação repetitivas, dentre outras. Analisamos assim que, nesses riscos do grupo 4, riscos ergonômicos, esses riscos a cada dia mais estamos verificando problemas com eles, devido às posturas inadequadas nos locais de trabalho, principalmente nas construções civis, onde o trabalhador fica em posições que não são requeridas ou onde requerem muitos esforços da coluna, da perna, do braço ou de todo o corpo. No grupo 5, são classificados riscos de acidentes. O azul são riscos geralmente iminentes de acidentes, como trabalho em ambientes com corrente elétrica, tensão, animais perigosos, máquinas pesadas, ferramentas velhas e defeituosas, dentre outros fatores que podem ocasionar
todo e qualquer tipo de acidente. Na nossa segunda imagem, nós verificamos uma planta arquitetônica preenchida com os riscos apresentados em um determinado local de serviço. Podemos analisar assim que os riscos são marcados por círculos. Depois de verificar cada risco nas atividades no local em análise, é que se começa a colocar os círculos na planta ou no croquis para representar os riscos. Os riscos são caracterizados graficamente por cores e círculos, como nós podemos analisar na figura. O tamanho do círculo representa o grau de risco. Segundo a portaria ministerial, o risco pequeno é representado menor, o médio por um círculo médio e o grande por um círculo maior. E a cor do círculo representa o tipo de risco, como nós verificamos na tabela anterior. Os círculos podem ser desenhados ou colocados. O importante é que os tamanhos e as cores correspondentes aos graus e os tipos dos círculos estejam corretos. Cada círculo deve ser colocado naquela parte do mapa que corresponde ao lugar onde existe o problema. Caso existam, no mesmo ponto de uma seção, diversos riscos de um só tipo, por exemplo, riscos físicos, ruído, vibração e calor, não é preciso colocar um círculo para cada um desses agentes, podendo colocar todos eles juntos num círculo só. O tamanho do mapa deve ser adequado de forma a facilitar a visualização no canteiro de obra e também afixado preferencialmente ao lado do relógio de ponto e modificado sempre que necessário. Cada mapa de risco deve conter informações sobre o que cada cor e tamanho dos círculos representam. À medida que forem sendo corrigidas as irregularidades, os círculos indicativos do problema devem ser retirados do mapa. Caso seja o contrário, novos riscos forem sendo encontrados, devem-se adicionar no mapa os círculos correspondentes. O mapa de risco deve ser realizado pela CIPA. Por isso, a definição desta é importante desde o início da obra. Verificaremos o conceito e as características da CIPA mais detalhadamente na nossa quarta aula. Ainda sobre a análise dos riscos que a obra terá durante a sua execução, devemos saber que deverão ser analisados durante a formação do PCM-AT, pois os riscos nas diversas fases da obra são levantados de maneira coerente através do estudo do cronograma da obra. Caros alunos, assim nós chegamos ao fim da nossa segunda aula, onde foi analisado a importância e também a verificação e as características de uma boa elaboração de um layout, para que assim possa verificar os riscos potenciais e como devemos promover ações para minimizá-los ou mesmo eliminá-los. Peço assim a vocês que continuem estudando as nossas aulas nas nossas apostilas, para que esse conteúdo cada vez mais fique fixado dentro da cabeça suas, dentro da mente, num conceito próprio, para que, quando vocês chegarem na área, todos esses conceitos falados aqui, todos os conceitos elaborados, possam ser empregados durante as atividades para a proteção, prevenção da saúde e também a segurança do trabalhador. Muito obrigado e até a próxima aula.